Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estou aqui para dar uma aula rapidamente aqui sobre esboço de pregação, amém? Esse esboço aqui, esse tipo de sermão aqui é um sermão temático. Lembrando para os amados irmãos que o sermão temático é um dos sermões mais fáceis de pregar, porque ele pode passear por toda a Bíblia, ele pode passear por todas as escrituras sagradas, sendo que nos tópicos você precisa apenas de um versículo de apoio. Você pode olhar aqui, ó. Vamos supor que o primeiro tópico aqui, o versículo de apoio, é o capítulo 43 de Isaías e o versículo 15. Eu vou estar explicando aqui para vocês aqui sobre o sermão temático. Mas eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, dê seu like no vídeo, nos ajude nessa obra, amém? Irmãos, eu elaborei aqui esse sermão rapidamente, eu nem coloquei o subtópico, para os irmãos verem como é fácil elaborar um esboço de sermão e você pregar uma mensagem com conteúdo. Eu não vou estar fazendo a leitura aqui na Bíblia, do texto, dos versículos, mas eu vou aqui resumir para você entender o que é um esboço de pregação. Eu confesso para os amados irmãos que um tempo atrás eu não sabia elaborar esboço de sermão e para me entregar algumas mensagens era meio dificultoso. Por quê? Porque a nossa mente ela é limitada, então você pode esquecer de muita coisa. E o esboço, ele nos ajuda a lembrar de muita coisa. Muitas das vezes eu gravo até os esboços da minha mente, mas aí eu já tenho a linha de raciocínio e aquilo que eu vou falar na mensagem. Eu dei o tema dessa mensagem, é o seguinte: você vai vencer. Esse é o tema da mensagem. O texto se encontra em Salmos, capítulo 86, versículo número 7. Aí depois do texto aqui tem a introdução do sermão. Depois da introdução, um tópico, segundo tópico, terceiro tópico, depois conclusão. Irmão, o sermão, ele sempre tem que ter começo, meio e fim. Amém? O sermão, ele tem que ter começo, meio e fim. E eu elaborei esse sermão assim. Vou dar aqui um exemplo para os amados irmãos. Se fosse pregar esse sermão, como era que eu pregaria? Eu chegaria na igreja e falaria assim: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aí os irmãos diriam amém. Eu falaria assim: irmãos, abra as vossas Bíblias no Salmo 86, versículo número 7. Aí os irmãos abririam. Eu faria a leitura do Salmo 86, apenas o versículo 7. E você não precisa parar em cima do texto, irmãos. O sermão, ele sendo um sermão temático. Você pode passear em toda a Bíblia, que nem eu fiz aqui, entendeu? E eu elaboro muito sermão temático. Aí, quando eu fiz essa leitura do versículo, eu falava assim: irmãos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem aos vossos corações com o seguinte tema: você vai vencer. Irmãos, eu quero te dizer que, independente da situação que você está passando, você vai vencer, porque as Escrituras nos informam que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mesmo em meio às provas, ou até diante da morte, o crente é vitorioso. Tá vendo? Depois da leitura do texto, eu dei o tema. Irmãos, esta noite eu quero pregar uma mensagem: você vai vencer. E aí já entrei na introdução, tá bom? Toda mensagem tem que ter introdução, amém, irmãos? Mensagem que não tem introdução, o povo não sabe nem o que é que você vai falar. Se você não introduzir na mensagem, muitas das vezes quando você for pregar a mensagem, além do povo não entender muita coisa que você vai falar, a mensagem, se você for um pregador iniciante, sua mensagem vai findar rápido. Por quê? Porque você não fez a introdução. Aí, queridos, após a introdução, existe essa frase de transição, que muitos pregadores às vezes se perdem porque não sabem sobre essas frases de transição. Essas frases de transição, a pessoa usa muito essas expressões: porque, como, onde, qual.
entendeu? Aí, ó, você vê que após a introdução, eu vou lançar a frase de transição, que fala assim: mas a pergunta que fica tá vendo? Mas a pergunta que fica por que você vai vencer? Aí a partir daqui eu começo a pregar, entendeu? Aqui para cima foi só a leitura do texto, o tema, a introdução, aqui a palavra de transição, mas a pergunta que fica por que você vai vencer? Aí você vai começar a responder você pregando. Irmãos, você vai vencer em primeiro lugar, porque Deus não te abandonou. Pois a Bíblia vem falar, e eu vou para a referência, Isaías, capítulo 49, versículo 15, que pode uma mãe porventura esquecer do seu filho que cria? Diz o Senhor. Mas ainda que essa venha esquecer, o Senhor disse que jamais se esquecerá de ti. Então, querido, você vai vencer. Então, querida, você vai vencer. Por quê? Porque Deus não te abandonou. Independente da situação, dos problemas que você está passando, Jesus, Ele está contigo. Amém? Então você viu aí o primeiro tópico. Aqui onde tem essas bolinhas aqui dos planetas, tá vendo essas 3 bolinhas, irmãos? Aqui eu poderia colocar umas ilustrações, entendeu? Umas ilustrações, subtópicos, dessas 3 linhas. Mas eu não coloquei para ficar fácil. Depois eu vou completar essa mensagem e colocar em subtópico para os irmãos verem como é que fica. Então, você vai vencer. Por quê? Porque Deus não te abandonou. Amém? Em segundo lugar, você vai vencer. Por quê? Porque você vai buscar o Senhor. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai vencer porque você vai buscar o Senhor. E está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Então, querido, você que está passando um momento difícil, você que está passando um momento de tribulação, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor não te abandonou. Ele está com as mãos estendidas para ti. Mas você precisa, amado e querido irmão, buscar o Senhor. Você precisa louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está indo para a igreja. Você precisa estar congregando. Você, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode ficar em casa, você tem que buscar a Deus, tá vendo? Então, isso aqui é o segundo tópico. Aí o terceiro tópico seria assim: irmãos, você vai vencer em terceiro lugar, porque você vai vencer, porque você não deixará o Senhor. Esqueci de botar você aqui, porque você não deixará o Senhor. E onde é que está escrito? João capítulo de número 15, versículo de número 7. Então, queridos, para nós vencermos, nós não podemos deixar o Senhor. Nós precisamos louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, entender que louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos crentes vitoriosos, nós precisamos permanecer na presença de Deus, independente dos problemas, independente das adversidades, independente da luta, das tempestades que se elevam contra as nossas vidas. Nós não podemos deixar o Senhor. Ei, você vai vencer, porque você não deixará o Senhor. Queridos, e para nós concluirmos esta mensagem, ei, irmão, você vai vencer, porque em primeiro lugar, porque Deus não te abandonou. Ei, irmão, você vai vencer em segundo lugar, porque você vai buscar o Senhor. Ei, irmão, você vai vencer, porque você não vai deixar o Senhor. Os irmãos viram aqui, ó, da conclusão. Eu estou concluindo aqui, recapitulando os tópicos, ó. Ei, irmão, você vai vencer, por quê? Aí eu vou, ó, tá vendo? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tá vendo? Aí eu continuo. As coisas, irmãos, podem até estar difíceis, mas Jesus te faz um vencedor. Aí eu citarei aqui, na pregação eu citava aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27,
que fala assim, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas e as que não são para confundir as que são. Então, amados e queridos irmãos, esse aqui é como se faz um esboço de pregação. Depois eu vou colocar algo aqui nesse subtópico aqui para os irmãos entenderem. Vamos supor, eu vou fazer só esse primeiro aqui para os irmãos verem como é que faz a ilustração desse subtópico, o preenchimento dos subtópicos. Porque tem um tópico aqui, porque Deus não te abandonou. Pronto. Aí eu poderia dar um exemplo aqui. Quem foi uma pessoa na Bíblia que Deus não abandonou, mesmo passando pelo momento difícil? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Davi na caverna de Adulão. Davi da caverna de Adulão. Davi da caverna de Adulão. Então, aí aqui, vamos supor, se eu estivesse pregando aqui, e aí eu podia falar assim, irmãos, você vai vencer. A pergunta que fica, por que é que você vai vencer? Irmãos, em primeiro lugar, porque Deus não te abandonou. Aí eu citaria Isaías, capítulo 49, versículo 15, que fala que a mãe, que ela pode até abandonar o filho, mas Deus não abandona. E eu daria o exemplo que Davi, ele passou por um momento difícil, entrou dentro da caverna de Adulão, mas mesmo assim, o Senhor não abandonou Davi dentro da caverna. Aí você podia aplicar na vida das pessoas, irmão. Você pode até estar passando por um momento da caverna. Você pode estar até passando por um momento difícil, mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai vencer. Por quê? Porque Deus não te abandonou. Tá vendo, irmão? Então é isso aí. Alguma dúvida, se algum irmão tiver dúvida, deixe nos comentários que eu responderei para os amados irmãos. Depois eu vou postar essa mensagem aqui completa. Tudinho aqui com as ilustrações aqui dentro desse subtópico aqui, para os irmãos verem como é que fica, amém? Então essa é uma aula simples, mas eu creio que é de grande proveito para cada um de nós. O tema, você vai vencer. E aí tem o texto, introdução, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico e conclusão. Irmãos, para pregador iniciante, a mensagem mais fácil de elaborar é a mensagem de 3 tópicos, amém? Para você pregar, Saudação é um tópico. Saudação aqui, se eu fosse trazer uma saudação, eu trazia um tópico desse aqui e era bom demais, amém? Então, vamos supor, se cada tópico desse aqui, a pessoa passar, se eu passar 5 minutos do primeiro tópico, 5 do segundo e 5 do terceiro, já faz 15. E vamos supor, entre a leitura, o tema e tudo, vai mais 5, já vai para 20 minutos, é quase meia hora aqui. Se eu for pregar aqui, eu prego mais de 40 minutos uma mensagem dessa, amém? Mas depois eu vou completar ela e vou lançar lá no canal para os irmãos verem como é que ela fica completa, amém? Que Deus muito te abençoe, a paz de Cristo.